Amém. Então, como eu falei com vocês, nós estamos na série Somos o Plano. Essa série, eu espero que você, se você não entendeu ainda o que é essa série, se você não teve um momento para parar para pensar sobre ela, se você não fez anotações nas vezes que você veio aqui e assistiu, ou se você está vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de te passar um contexto, te passar um breve resumo do que a gente tem tratado aqui. E eu pensei, como que eu vou resumir essa série toda, a pregação do Samuel, a pregação do Cuca, em uma palavra, em uma frase só. E a gente chegou nessa daqui, ó. Deus tem um plano. Tudo que a gente está falando aqui se baseia exatamente nisso, que Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem um plano, e o plano dele é resgatar as pessoas, resgatar a humanidade, porque a humanidade escolheu se afastar de Deus, escolheu viver distante, mas Deus, no seu imenso amor, ele sabia o caminho para qual a gente estava indo, ele sabia que o nosso caminho chegaria na morte, ele sabia que o nosso caminho terminaria no inferno. Então o que ele faz? Ele vem até nós e ele fala, eu vou resgatar essas pessoas, para que eles não vivam longe de mim, para que eles não experimentem uma morte eterna, mas que eles possam ter a vida e viver junto comigo. E ele vem e ele quer realizar ele quer resgatar essas pessoas. E sabe qual que é o plano que ele tem para resgatar essas pessoas? Se você veio aqui, você já ouviu um pouco sobre isso. O plano dele é você. Você é o plano. Você é o plano, e Deus, ele quer que você ande junto dele. Ele quer que você faça parte do time dele. Ele quer que você faça parte da história dele. Porque muitas vezes a gente tem a nossa vida e a gente acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Mas faz um exercício aqui comigo. Hoje no mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Se cada pessoa acha que o mundo gira em torno delas, quantos mundos a gente precisaria ter? Mais de 7 bilhões, um para cada um, mas a gente não tem 7 bilhões, a gente tem apenas um mundo. E esse mundo, ele gira em torno de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. É Deus. Então o mundo gira em torno dele, toda a história diz respeito a ele. Tudo que nós fazemos é para ele, e ele te chama, ó, vem aqui fazer parte da minha história. Eu vou te dar a possibilidade, o privilégio de fazer parte da minha história. Às vezes a gente quer chamar Deus para fazer parte da nossa história, mas não é isso, não é esse o plano dele. Ele quer que você faça parte da história dele. E é sobre isso que a gente está falando. Você é o plano para que o plano aconteça. Você é o plano de Deus para que o plano dele aconteça na vida de outras pessoas. Você é o plano de Deus para que pessoas sejam resgatadas. Você é o plano de Deus para que os seus amigos sejam resgatados e vivam uma vida que eles nunca imaginaram viver. Uma vida incrível, uma vida junto com Deus. Nada se compara a essa vida. Algumas pessoas, elas, eu não sei se esse é o seu caso. Só um minutinho. Elas olham para dentro delas. E quando a gente tem falado, você é o plano, você é o plano, elas olham assim e falam, não, você pode ser o plano, mas eu não. Eu sei a minha vida, eu sei o meu passado, e eu não acredito que eu possa ser o plano de Deus. E eu estava conversando semana passada com uma pessoa e ela estava compartilhando comigo várias vezes na história dela que ela orou e Deus respondeu a oração dela de maneira bem específica. Ela orou exatamente por algo bem específico e Deus foi lá e respondeu. E não foi só uma vez, foram várias vezes. E ela estava compartilhando isso comigo. E aí ela estava passando por um momento que ela precisava da intervenção de Deus naquele momento na vida dela. E eu falei, uai, mas você tem um relacionamento tão bom com Deus, você já tem experiências que você orou e viu as coisas acontecendo, viu Deus respondendo sua oração. Por que você não ora então de novo? Ela virou assim para mim e falou, Mateus, eu não estou merecendo ter minha oração respondida por Deus. Por causa da vida que eu tenho levado. No passado eu até orava e Deus ele respondia, mas hoje não, hoje eu não estou merecendo. E às vezes você acha que você não pode ser o plano de Deus pelo seu passado.
Às vezes você acha que você não pode ser o plano de Deus pelos rótulos que pessoas colocaram na sua vida e você carrega até hoje. Ah, você é um fracassado, tudo que você faz dá errado, sabe? Você é um divorciado, você é mãe solteira, você não serve, você não se encaixa, você é um vítima de abuso, você acha que você vai ser alguma coisa, e às vezes você carrega rótulos, e às vezes o seu passado te tira do foco de ser o plano de Deus. Às vezes o que as pessoas te acusam, às vezes os pensamentos que vêm na sua mente, os rótulos que colocam na sua vida, tiram você do foco de ser o plano de Deus. Mas Deus, Ele não olha para você com rótulos. Na verdade, Ele te dá um rótulo, sim. Ele te dá um rótulo de perdoado. Deus te dá o rótulo de amado. Deus te dá o rótulo de filho de Deus. Como a gente tem cantado aqui, é isso que Ele pensa sobre você. Não deixe o que outras pessoas pensam sobre você definam quem você é. Não deixe o que o seu passado fez com você, não permita que ele defina. O seu passado, ele não tem poder para definir o que você vai ser amanhã. Se você colocar Deus na sua história, se você colocar Jesus na sua história, você não precisa mais viver preso ao seu passado. Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Deus, Ele quer te usar da maneira como você é. Ele quer usar tudo que você já viveu. Ele quer usar o seu jeito, Ele quer usar a sua personalidade. Ah, mas falam que eu sou inconveniente. Ele quer usar você na sua característica, porque você vai poder alcançar pessoas que uma pessoa que não é inconveniente não alcança. Esse é o nosso Deus. Deus, Ele não procura pessoas capacitadas. Deus, Ele procura pessoas disponíveis. Você está disponível? Se você estiver disponível, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Você não tem noção. Vai ser incrível você trazer os seus amigos aqui e você ver a vida deles sendo transformadas debaixo do seu nariz. Você não tem noção do poder que isso é. Eu já pude conversar com algumas pessoas que trouxeram amigos aqui e viram amigos entregando a vida para Jesus, e não tem alegria maior. E quando você começa a viver isso, isso vai ganhando um fogo no seu coração, que você não consegue mais ter outro prazer, você vai querer viver para aquilo. Nem assistir o jogo do seu time de coração vai te dar tanto prazer, do que você ver vidas sendo transformadas, e você poder ser usado por isso de maneira decisiva, de maneira específica. Isso é lindo demais, é maravilhoso demais o que Deus, Ele pode fazer através da sua vida. Porque Deus, Ele não procura pessoas capacitadas, mas Ele procura pessoas disponíveis. Nós precisamos estar disponíveis para viver tudo que Ele tem preparado para nós. Eu queria compartilhar com vocês a história de um cara que Deus usou ele como plano, para que o plano acontecesse. Mesmo a contragosto, no começo ele não queria tanto que Deus tivesse usado ele para o propósito que Deus chamou. Ele relutou um pouco, mas com Deus é difícil, não tem como você fugir. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Queria conversar com vocês sobre Jonas. E Jonas, Deus chamou ele e falou: Jonas, eu preciso que você pregue para uma cidade. O nome dessa cidade é Nínive. Preciso que você vá lá e pregue para essa cidade. Mas Jonas ficou muito indignado com esse chamado de Deus, porque Jonas odiava Nínive. Os ninivitas, Nínive era a capital do Império Assírio daquela época. E era uma cidade grande, uma cidade onde o rei morava. A maior cidade do Império Assírio era Nínive. Mas eles eram reconhecidos por todos os povos por serem muito cruéis. Então, quando tinha guerra, eles ganhavam os seus inimigos, eles pegavam os inimigos, e antes de matar os inimigos, eles torturavam até que o inimigo estivesse agonizando, e aí eles iam lá e matavam. Eles torturavam, às vezes eles tiravam a língua de uns, cortavam mãos e pernas de outro, cortavam orelhas de outro, e aí quando você acha que não tinha mais nada, aí que eles iam lá e matavam. Mas não era só isso que eles faziam, eles se gabavam disso. Eles tinham orgulho e levantavam bandeiras e falavam para os outros povos: nós somos o povo mais cruel, quero ver quem vai chegar perto de nós. E aí Deus vai lá e fala: Jonas, eu quero que você vá lá e pregue para Nínive.
Mas Jonas, ele fica indignado porque fala: Senhor, eu não quero pregar para Nínive. Na verdade, eu quero que eles sejam aniquilados. Eu quero que eles sofram 10 vezes mais do que eles já fizeram outras pessoas sofrerem. Eu não quero pregar. Eu vou o quê? Eu não quero que eles se convertam. Para que eu vou lá? Eu queria, na verdade, ao invés de o Senhor falar para eu pregar para eles, eu queria que o Senhor mandasse um raio lá e matasse todo mundo. E você vem falar para eu pregar. Mas Deus vai lá e fala para ele pregar. E Jonas, meio revoltado, Deus fala: Jonas, pega o barco e vai para Nínive. Jonas pega o barco e vai para outro lugar. E aqui começa a história que eu quero compartilhar com vocês. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Deus chamou Jonas, mas ele, não se contentando em reclamar, ele decidiu fugir. E aí acontece que quando você tenta fugir de Deus, acontece mais ou menos assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então as pessoas que estavam ali no barco junto com Jonas, elas estavam vendo a morte chegando. Porque eles falaram: na próxima onda esse barco arrebenta e a gente vai morrer aqui em alto mar. E continuando, todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso aqui, imagina então essa cena: a onda batendo, o barco mexendo, o pessoal esperando que o barco ia quebrar, o pessoal ali, os viajantes chorando, começaram a clamar para os deuses deles, e eles falam: por favor, me liberte disso, meu Deus, eu vou morrer, eu não quero morrer agora. E no meio de todo esse caos, sabe o que acontece? Sabe aonde Jonas está? Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. E eu acho engraçado ver isso, que no meio de todo esse caos, Jonas dormia profundamente. Porque quando a gente ignora Deus, você pode até ter uma vida tranquila no meio do caos, sabe? Se você fala assim: não, Deus não é para mim não, eu quero seguir minha vida aqui. E você pode ser muito bem sucedido seguindo sua vida sem Deus. Você pode ter uma família boa, você pode ter um emprego bom, você pode não ter problemas aparentes, problemas financeiros, nem nada disso. Você pode, entendeu? Então, se o pessoal falar que a salvação para a sua vida, você tem que vir para a igreja para você ser bem sucedido, cara, você pode ser muito bem sucedido. Talvez as pessoas mais ricas, talvez nem sejam cristãs. Você pode, mas às vezes isso não é tudo. Às vezes você pode estar no meio do caos, todo mundo está no meio da crise, e você pode estar lá dormindo tranquilo, como Jonas, quando escolheu ignorar a Deus. Mas uma coisa é verdade: se você ignora o chamado de Deus para a sua vida, independente da vida que você leva, as pessoas ao seu lado, seus amigos, às vezes alguns parentes, eles podem estar à beira da morte, e você vai estar fazendo o quê? Dormindo. Nessa posição que a gente quer estar. É exatamente nessa posição que Jonas estava. E aí o que acontece? Depois a gente continua vendo aqui. O capitão dirigiu-se a ele e disse: ei, Jonas, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Está todo mundo aqui clamando para os seus deuses, você está dormindo? Vai clamar para o seu Deus também, vai ver que o seu Deus nos ouve, vai ver que ele tem misericórdia de nós. E aí Jonas vai, acorda, vai para o meio do caos, vai para o meio da bagunça, e eles falam assim: ó, isso aqui deve estar acontecendo, deve ser alguma maldição que tem sobre a gente, vamos tirar uma sorte aqui, para ver quem é o culpado dessa tempestade aqui. E aí eles tiram na sorte, sabe quem é a pessoa que é sorteada? É Jonas. Jonas foi sorteado, e depois a gente continua lendo que, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram para Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Se a maldição está sobre você, realmente, o que a gente deve fazer com você para que o mar se acalme? E aí nessa hora eu imagino que Jonas, ele começou a parar para pensar, e começou a entender que tudo aquilo era por conta dele.
tudo aquilo era porque ele tinha escolhido ignorar a Deus. E numa humildade e no amor pelas pessoas que estavam ali, ele falou: a culpa disso tudo é minha. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Esse é o momento que Jonas ele para de se esconder. Ele para de ignorar a voz de Deus. Ele reconhece que tudo aquilo estava acontecendo porque ele tinha quebrado um voto que ele tinha feito com Deus. Porque Jonas ele era um profeta. E um profeta fazia votos com Deus. E um desses votos era: Deus, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Eu vou para onde o Senhor mandar. E essa era a vida de Jonas. Ele era um profeta. Mas Deus mandou e ele decidiu ir para o lado errado. Ele estava quebrando esse voto que ele tinha feito com Deus. E ele falou: me lancem ao mar, porque a culpa disso tudo aqui é minha. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E é impressionante, este se aquietou. Imagina essa cena. Entra aqui junto comigo. O pessoal pega Jonas, vamos jogar Jonas para fora do barco. E aí pega, quando joga Jonas para fora do barco, Jonas toca na água. Quando ele toca na água, na mesma hora, a tempestade passa, o mar se acalma. E o mais interessante não é isso, porque naquele momento onde o mar se acalmou, aquelas pessoas que estavam no barco junto com Jonas, elas param, respiram fundo e falam: estamos vivos, não vamos morrer. A nossa vida foi resguardada. Mas quando Jonas cai no mar e o mar se acalma, algo inacreditável acontece naquele momento. Eu queria que vocês lessem aqui comigo. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Eles se converteram. A galera se converteu porque Jonas ele caiu no mar. Porque Jonas assumiu. Só é o momento do Jonas ter decidido assumir a culpa dele, assumir o que ele estava ignorando de Deus, assumir quem ele era e como ele estava distante do plano que Deus tinha para a vida dele. Só dele assumir isso e ser jogado no mar, a galera que estava com ele não só teve sua vida preservada, mas eles converteram, fazendo-lhe votos. Esses mesmos que estavam orando, cada um para o seu Deus, há minutos atrás, quando eles veem a maravilha e o poder do Deus de Jonas, na mesma hora eles se prostram, eles se rendem, começam a adorar e entregam a sua vida. Se você for continuar, fala que eles creram em Deus, eles converteram, eles estavam clamando para deuses falsos, e de uma hora para outra eles entendem que existe um Deus, que é o Deus eterno. E aqui a gente vai entrar numa parte que você que já é de igreja, você deve conhecer o que acontece depois na vida de Jonas. Mas se você não é de igreja, se você não conhece essa história, eu queria que você não se prendesse muito nisso, se você achar que é muito difícil acreditar. Você vai falar: não, isso aí não é verdade, a Bíblia realmente são parábolas, isso aí é um mito, não aconteceu. Você pode pensar isso, eu te dou liberdade para você pensar isso nesse momento, beleza? Pode pensar nisso. Mas eu só não quero que você perca o ensinamento que essa história traz, porque você não acredita na veracidade dessa história. Tá ok? Tamo junto? Então vamos lá. Depois que Jonas ele caiu, depois que Jonas foi jogado no mar, vem um peixe gigante, engole Jonas, e Jonas fica dentro da barriga do peixe por 3 dias. Jonas fica dentro da barriga de um peixe por 3 dias, e ele estava à beira da morte. E quando ele estava ali quase morrendo, ele faz uma oração, que depois se você quiser ler, você pode ler isso aí no capítulo 2 do livro de Jonas. Ele faz uma oração para Deus, e essa oração que ele faz é reconhecendo: Deus, você realmente é Deus, não tem como fugir de ti, não tem como fugir dos seus planos. Eu reconheço que você é o meu Deus, eu reconheço que eu quebrei os votos que eu fiz com você, mas hoje eu quero reatar, hoje eu quero parar de te ignorar,
E obrigado porque o Senhor me salvou. Eu estou aqui na barriga de um peixe morrendo, mas o Senhor preservou a minha vida. E hoje eu quero voltar a viver para Ti, para viver para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Quando Jonas ele termina essa oração, na mesma hora o peixe vomita Jonas. E ele vomita ele na praia. E aí Deus fala: Jonas, agora sim, agora então vai para Nínive e você vai pregar para aquele povo de lá. E é incrível o que acontece quando Jonas chega em Nínive. Ele não estava feliz de ir para Nínive. Como eu falei com vocês, ele continuava triste, ele continuava não querendo pregar para Nínive, mas ele decide acolher, acatar o plano de Deus e ele vai para Nínive. Ele vai para Nínive, ele faz uma pregação mais trabalhada que já se ouviu na história da Bíblia e na história dos dias até hoje. Ele fala assim: vocês vão ser destruídos em 40 dias. Ponto. Ele andava mais um pouco. A cidade de vocês vai ser destruída em 40 dias. A cidade de vocês vai ser destruída em 40 dias. Ele começa a espalhar essa mensagem. Imagino que de saco cheio, com raiva dos ninivitas, ele começa a falar isso. Ele não fala nem de Deus. Mas quando o pessoal ouve que a cidade vai ser destruída em 40 dias, sabe o que acontece? Começa um arrependimento em massa de Nínive. Desde o mais novo ao mais velho, todos começam a se arrepender dos seus pecados, começam a chorar, começam a se prostrar diante de Deus, começam a se vestir com roupas de luto e crer em Deus, mesmo sem Jonas ter sequer falado o nome de Deus. Eles começam a crer em Deus e se arrepender da crueldade deles. Até mesmo o rei de Nínive, ele se prostra diante de Deus e ele fala: todos aqui vão adorar esse Deus, que Ele é o Deus eterno. 120 mil habitantes de Nínive creram em Deus naquele dia, quando Jonas decidiu ser o plano, para que o plano acontecesse naquela cidade. Deus fez o que Ele adora fazer com aqueles que menos merecem, que é o caso de Nínive. Diante dos olhos dos israelitas, diante dos olhos de Jonas, ninguém merecia menos o perdão de Deus do que o povo de Nínive. Ninguém. Não existia ninguém mais cruel que o povo de Nínive. E Deus, Ele nessa situação, Ele faz aquilo que Ele adora fazer. Ele pega as pessoas que menos merecem e usa da misericórdia dele. Ele pega as pessoas que menos merecem e oferece misericórdia. Ele pega a minha vida e oferece misericórdia. Ele pega a sua vida e Ele te oferece misericórdia, porque Ele não quer a sua condenação. Deus não quer que você caminhe para o lado oposto ao lado dele. Deus, Ele quer você perto. Ele quer você fazendo parte da história dele. Deus tinha um plano para Nínive. Independente de quem eles eram, do que eles tinham feito, Deus tinha um plano para Nínive. Deus, assim como Jonas, Deus não te chamou para realizar o seu plano pessoal. Sabia disso? Deus, Ele não te chamou para você realizar o seu plano. Ai, eu quero tanto isso, eu vou fazer isso. Não, não é para isso que você foi chamado. Deus chamou para que você realize o plano dele. Esse foi o chamado para a vida de Jonas, esse é o chamado para a sua vida. Deus, Ele quer que você realize o plano dele. Ele tem preparado um plano, você é o plano. Ele quer alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas, você é essa pessoa. Assim como o Cuca falou no sábado passado, tem amigos seus que só você pode chegar, sabia disso? Eu nunca vou chegar, nunca vou ter uma relação com o seu amigo, mas você tem. A responsabilidade é sua, da vida dele. Às vezes a gente não quer fazer essas coisas, porque às vezes não é tão cômodo, às vezes mexe com a gente, mexe com o nosso conforto. Assim como Jonas ele foi fazer o que ninguém faria.
eu imagino assim, que nenhum israelita sairia para pregar ao povo de Nínive. Deus escolheu Jonas, que mesmo relutante, Jonas foi. Mas às vezes Deus te chama para fazer o que ninguém faria, quando você se coloca disponível para fazer o plano dele. E eu não sei o que ele tem plantado no seu coração. Você deve saber melhor que eu o que está no seu coração para você realizar o plano que ele colocou aí. Mas às vezes você vai ter que fazer coisas que ninguém faria, só você. A gente aqui às vezes tem que fazer coisas que ninguém faria. Ore mais. Quem colocaria 15 mil reais, pagaria para contratar uma boate, para fazer o maior encontro a mais de todos os tempos, numa boate, onde os voluntários vão ter que trabalhar 3 vezes mais do que eles já trabalham, onde a gente vai ter dificuldades, onde a gente vai ser criticado pra caramba, mas onde a gente vai alcançar pessoas que nunca pisariam numa igreja. Quem faria isso? Às vezes ninguém faria isso, mas às vezes a gente tem que fazer coisas que ninguém faria, para alcançar pessoas que também ninguém alcançaria.